estamos de volta com mais uma edição de Campus, a Universidade na TV. No programa de hoje vamos falar de 3 brasileiros que com sua arte, com seu trabalho, com sua luta e com sua música marcaram para sempre a história desse país. Vamos traçar os perfis de Oscar Niemeyer, Luiz Carlos Prestes e do mestre Cartola. Campus está entrando no ar. Quando se fala em arquitetura no Brasil, um nome vem logo à nossa cabeça: Oscar Niemeyer. E quando se fala em arquitetura no mundo, o nome que nos vem à cabeça também é o de Oscar Niemeyer. A importância dele, quer dizer, é absoluta. A importância do trabalho do mais importante arquiteto desse século, sem a menor dúvida, reconhecido por todo mundo. Eu até por ser engenheiro e ser engenheiro estrutural do Oscar, eu teria que dizer uma importância a mais desse talento, desse trabalho do Oscar. Eu acho que a arquitetura do Oscar Niemeyer é a principal responsável pelo desenvolvimento da engenharia no Brasil. Ele vem propondo, quer dizer, desafios para aqueles que projetam, para aqueles que constroem, continuamente, conscientemente, interagindo com engenheiros. E não é à toa, quer dizer, que no início da década de 70, o Brasil se tornou um dos principais exportadores de engenharia para o mundo inteiro. As grandes empresas brasileiras foram para fora, a partir, aliás, de projetos de Oscar Niemeyer. Quer dizer, a importância dele é absoluta, definitiva para a arquitetura, para a engenharia e eu acho que para toda a vida brasileira em geral. Considerado um dos mais importantes arquitetos de todo o mundo, Oscar Niemeyer tem seu nome ligado a grandes construções não apenas no Brasil, mas numa série de outros países. Niemeyer é autor de projetos de edifícios, monumentos e conjuntos urbanísticos nos Estados Unidos, na Europa, na África e no Oriente Médio. Mais recentemente, em 1994, projetou a sede da Fundação Luso-Brasileira em Lisboa. Niemeyer é autor de projetos de edifícios, monumentos e conjuntos urbanísticos nos Estados Unidos, na Europa, na África e no Oriente Médio. Mais recentemente, em 1994, projetou a sede da Fundação Luso-Brasileira em Lisboa. Nascido no estado do Rio em 1907, Niemeyer é considerado um dos maiores expoentes da arquitetura deste século XX. Inovando no uso de materiais, revolucionando conceitos e instituindo novos critérios a respeito da utilização do espaço. Qualquer exemplo de Brasília é autoexplicativo, quer dizer, e essa integração sempre da arquitetura com a engenharia e com a estrutura. Por exemplo, quem olha a Catedral de Brasília, quando a estrutura dela ficou pronta, quer dizer, aquelas hastes de concreto assim, aquilo já era a própria arquitetura, só faltava colocar os vidros depois, quer dizer, e sempre com uma audácia acoplada. Assim são os palácios, a Praça dos Três Poderes, cada coisa que tem lá fala disso. Eu falei de exterior, quer dizer, quando vieram os anos difíceis, quer dizer, da época da ditadura para o trabalho do Oscar, e ele foi para o exterior, quer dizer, ele foi parar na Argélia, projetando a Universidade de Constantine. Ela era tão audaciosa, tão inovadora, que técnicos europeus praticamente disseram que ela era inviável. Ele trouxe primeiro projetistas brasileiros, técnicos brasileiros, para tornar aquilo viável. Depois trouxe construtores brasileiros para, junto com os argelinos, fazerem a construção. E foi aí, simplesmente nessa historinha, tão simples como a que eu estou contando, que se iniciou a exportação de serviços de engenharia em larga escala do Brasil para o exterior, que continua até hoje. E a coisa assim vai, quer dizer, nós temos aqui o Sambódromo, o Memorial da América Latina, que tem o maior vão do mundo, com 90 metros no pé da biblioteca. Cada trabalho do Oscar é um trabalho, quer dizer, que entra para a história das artes plásticas do mundo nesse século. Mas Niemeyer se destaca não apenas no aspecto profissional. Brasileiro consciente, ele está sempre presente quando se trata de lutar pela liberdade e pelos direitos humanos. Eu acho que é um privilégio muito grande, né? Nós brasileiros temos um companheiro, um amigo, enfim, um contemporâneo, como o Dr. Oscar Niemeyer. O Oscar não é apenas realmente esse grande arquiteto, esse homem de cultura, uma das personalidades mais importantes do século, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas como também um homem de um profundo caráter. Eu acho que o que marca mais o Oscar Niemeyer como ser humano, justamente essa integridade do seu pensamento, essa luta como homem de cultura pelos mais desfavorecidos. Ele é um homem que nunca deixou
mesmo estando próximo, digamos, do poder, fazendo grandes obras, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, de estar preocupado com aquelas pessoas que sofrem mais. Eu acho que o Oscar, que, enfim, é amigo meu, então uma pessoa que eu tenho esse privilégio de estar com ele muitas vezes, traz essa força de caráter que é um exemplo a todos nós aqui no Brasil, principalmente nessa hora que o mundo está passando por tantas transformações e que muitas vezes nem nós mesmos sabemos aonde vai o nosso pensamento, a nossa ideologia. O Oscar é um balizamento para todos nós, para aqueles que realmente querem transformar o Brasil e fazer o Brasil um país mais justo e mais humano. Recentemente, ele assinou o projeto arquitetônico do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Geralmente eu faço a coisa desenhando, não é? Eu desenho explicando a arquitetura. E se você fizer isso agora, é melhor para a explicação para os alunos. Não era assim, cercado de mar. Então ele era estreito. Então eu tinha que partir de um ponto aqui com um elemento vertical. Então eu tinha um elemento vertical, a coluna, não é? E o projeto surgiu assim, fez uma flor, não é? Então o projeto é assim. Aqui é a pessoa que fica embaixo, no piroti, e a paisagem está em volta. Então o projeto é assim. Aqui é a paisagem do Rio, Pão de Açúcar. Aqui fica o museu. Tem uns barcos. E o museu está solto assim na paisagem. Então o museu é redondo. E ele tem uma forma assim de linhas retas para pintura. Tem uma rampa que vem e chega aqui, vem aqui. E depois ela dá mais uma volta e chega aqui. E aqui então ficam as pinturas e aqui tem a entrada aqui e tem o acesso de material no meio. E é assim que é o museu. É o salão, tem uma escada que sobe, tem uma sobreloja em cima, de modo que daqui a pessoa está vendo o salão lá embaixo. É o museu. O número de estrangeiros que a gente vê, que chegam aqui e vêm sempre, em primeiro lugar, atraídos pelo projeto dele, né? E chegam aqui, veem a arte, se encantam da mesma forma e tudo mais, mas o que traz realmente o estrangeiro, o público, o visitante de fora, é o nome de Oscar Niemeyer. E, quer dizer, no geral, os visitantes vêm aqui ao museu em função da arquitetura diferenciada? Ah, completamente. Isso é uma coisa que chama muita atenção, porque não só é um projeto de Oscar Niemeyer, como é um belo projeto, e como tem essa integração da arquitetura com a natureza, que é uma coisa fortíssima. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta. O que me atrai é a curva livre e sensual que vejo nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas nuvens no céu, no corpo da mulher bonita. De curvas é feito todo o universo. E de curvas também é feito o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, a última grande obra polêmica de um verdadeiro artista. E aqui também, Oscar Niemeyer recebe as homenagens de artistas, escritores e cineastas. Homenagens a um arquiteto
para quem a arquitetura não é tão importante. Para ele, o principal é a vida, este mundo que um dia ainda vamos modificar.